pão de fermentação natural, ele é o padrão em termos de aroma, sabor e textura. Ele se caracteriza por ter a casca mais firme e crocante, miolo macio e alveolado, e quando você come, você vai sentir uma leve acidez na língua. E se você está querendo um pão saudável, esse é o caminho a seguir. O pão de fermentação natural, ele tem um processo de digestão que é muito mais fácil. Além disso, o índice glicêmico dele é bem mais reduzido. E estudos recentes mostraram que os lactobacilos que estão presentes na grande maioria dos fermentos naturais, eles produzem peptídeos bioativos que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Se você quer um pão saudável, esse é o caminho a seguir. Agora, para fazer um pão de fermentação natural, você vai precisar de uma cultura de micro-organismos. Você vai precisar cultivar essa cultura. E é aí que às vezes a gente tem alguns problemas. Para fazer um pão de fermentação natural, você vai precisar cultivar uma cultura de micro-organismos. Micro-organismos que ocorrem naturalmente no lugar em que você mora, na farinha que você utiliza e até na pele ou na mão de quem faz o pão. O processo para criar um fermento natural do zero é relativamente simples. Se você acessar o canal do Pão da Casa, lá eu tenho um vídeo onde eu ensino como você vai fazer isso. Basicamente, consiste em misturar farinha e água por dias consecutivos. Mas algumas vezes as coisas saem de controle, né? E o fermento parece que não vai para frente. Eu recebo várias mensagens de pessoas que enfrentam problemas no processo de criar um fermento natural. E foi por isso que eu resolvi gravar essa aula para ajudar a você resgatar um fermento natural que ficou degradado. Eu tenho aqui um fermento que, se você olhar, já dá para ver que tem alguma coisa errada e talvez se você já começou a fazer um fermento natural, você viu que isso aconteceu. A primeira evidência de que esse fermento precisa de atenção é quando surge uma água escura na parte de cima do fermento. Ele separa a farinha e a água. Essa é a primeira evidência. A segunda, se você fizer isso aqui, ó, você abre e quando sente o aroma, você percebe que tem alguma coisa errada. Esse aroma ele vai estar ácido, às vezes acetonado, tem um pouco de álcool e começa a aparecer, às vezes lembra uma fruta que está passando do ponto. Você fala assim, nossa, não é um aroma agradável, né? Então você sente essa acidez, sente que tem alguma coisa errada. Um terceiro aspecto de que tem um problema no seu fermento natural é quando você olha para a consistência. Eu peguei aqui uma colher, olha, vamos misturar. Olha só como é que ele está. Está vendo que ele está quebradiço? Ele liso, ele perdeu, ele não tem estrutura. Aquela elasticidade que é típico da farinha de trigo, ela não está mais aqui. Mais uma evidência de que o fermento não está legal. E um outro aspecto é quando você olha e você percebe pontos de mofo ou bolor. Isso também pode acontecer. Todos esses são sinais de que seu fermento precisa de atenção. E eu vou te dar todas as dicas que você precisa para resgatar esse fermento e criar um fermento bem ativo. Eu tenho um aqui para te mostrar. Esse fermento aqui que está nesse pote, ele saiu desse aqui que estava degradado. E olha só a qualidade disso aqui. Ele está cheio de bolhas. Aromático, aqui sim eu tenho um sabor leve de acidez, eu tenho o álcool e dá para ver que o fermento está borbulhando, né? Como se quase estivesse fervendo. Então, se aconteceu alguma dessas coisas que eu acabei de mostrar para você, água, falta de consistência, aroma ácido, né, acetonado, eu tenho uma boa notícia. O seu fermento não morreu e você pode resgatar ele
e transformar ele nisso aqui. Vamos lá que eu vou te dar todas as dicas para isso. O primeiro aspecto para a gente entender como resgatar um fermento degradado para um fermento ativo e saudável é entender um pouquinho da microbiologia dos micro-organismos que compõem a cultura de um fermento natural. E a gente tem dois grupos ou dois gêneros de micro-organismos que são muito importantes. Ele pode ter mais, mas dois aqui são muito importantes. O primeiro são as leveduras. As leveduras, elas são especializadas em produzir duas coisas no processo de digestão delas. A primeira é o álcool, né? A levedura que se encontra no pão é a mesma que encontra na cerveja, só que no pão o álcool evapora. Mas essa levedura ela também produz gás carbônico, CO2, que fica preso dentro da estrutura do pão e faz o pão crescer. Um outro micro-organismo muito importante, um outro grupo de micro-organismos são os lactobacilos, que são especializados em produzir ácido lático, ácido acético, que é aquilo que você sente aqui no canto da língua quando come um bom pão de fermentação natural. Obviamente podem existir outros micro-organismos, mas a gente quer esses dois, são muito importantes num fermento natural ativo. Para esses micro-organismos ficarem bem saudáveis e ativos, eles precisam da mesma coisa que nós, alimento e água. O principal fonte de problema é quando o padrão de alimentação não é adequado. Os micro-organismos eles se multiplicam em progressão geométrica. Se você alimentar eles sempre com a mesma quantidade de farinha e água, já dá para perceber que vai faltar comida e muito desses organismos, desses micro-organismos, vão morrer. Além disso, nessa cultura é possível que existam micro-organismos invasores e a gente precisa se livrar deles. Que micro-organismos? Tipo um bolouro, um mofo, a gente precisa se livrar desses micro-organismos invasores. Essa cultura, ou os lactobacilos e as leveduras, eles tentam se proteger. Os lactobacilos, especialmente, para se proteger, eles baixam o pH dessa cultura. Ele vai ficando ácido. Isso faz com que os micro-organismos invasores eles morram. Quando esses micro-organismos, sejam os micro-organismos bons, como aqueles que são invasores, eles morrem, acontece um outro fenômeno na sua cultura de fermentação natural. A parede celular ela rompe e ao romper todo o conteúdo interno da célula fica no meio. E dentro da célula desses micro-organismos tem várias enzimas e essas enzimas elas degradam as proteínas da farinha. Por isso que a farinha perde estrutura. Então veja, o fermento, as principais causas de problema com o fermento natural é o padrão de alimentação, quando falta comida, muitos micro-organismos mortos, pH muito baixo e um fermento proteolítico, que tem muita enzima e que vai destruir a estrutura da farinha de trigo. O que a gente precisa fazer para salvar esse fermento? Primeiro, a gente precisa se livrar das células mortas, desses micro-organismos que morreram. Segundo, a gente precisa diluir tanto a acidez quanto essas enzimas que causam a proteólise. E, em terceiro lugar, a gente precisa dar alimento e água para os micro-organismos que estão vivos e que a gente quer que eles se multipliquem. Como que você vai fazer isso? Se você está com um fermento como esse, né, proteolítico, ácido, com aroma bem forte e com vários micro-organismos mortos, a gente vai fazer essas três coisas. Eu tenho aqui um pote limpo e eu vou utilizar ele para resgatar esse fermento e transformar isso aqui num fermento ativo como esse. A gente vai seguir esse processo que basicamente consiste em descartar células mortas, diluir a acidez e alimentar. Para fazer isso,
eu tenho esse pote limpo e tenho aqui o meu fermento degradado. A lógica é a seguinte: eu vou pegar uma parte, uma isca desse fermento natural degradado. Aqui eu tenho uma balança. Se você não tiver uma balança, não tem problema. Tá? Eu já vou dizer o que você vai fazer. Eu vou, com uma colher de sopa, eu vou guardar, reservar, salvar uma colher de sopa disso aqui. Então, olha só, tá vendo esse fermento aqui que está degradado? Eu vou misturar bem ele. Se você notar que tem ponto de mofo, você faz um pouco diferente. Você separa e pega lá de baixo um pouquinho desse fermento. Quanto você vai guardar? Cerca de 25 gramas. Então, dessa cultura aqui que está bem degradada, ó, eu misturei e eu vou salvar ou reservar aqui cerca de 25 gramas, que dá mais ou menos uma colher de sopa, uma colher e meia de sopa. Aqui, ó. Isso que sobrou, infelizmente, né, você já sentiu o aroma, ele não está com aroma agradável, então isso aqui a gente vai descartar. Eu costumo dizer, a gente vai tratar as minhocas. E isso aqui é importante, então eu reservei 25 gramas, está aqui, e eu vou alimentar, diluir a acidez e alimentar com farinha e água. Para fazer essa diluição e para dar alimento para esses micro-organismos que estão vivos nessa cultura, eu vou alimentar essa isca que eu salvei com 4 vezes a quantidade de farinha e água. Ou seja, se eu reservei 25 gramas, eu vou alimentar com 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. É o que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Ó. Só para você ter noção de quantas colheres. 2 colheres de sopa, ó, bem cheia. 3. 4. Vai ser mais ou menos 4 colheres. 5 colheres. 5 colheres de sopa bem cheias de farinha. Então a gente vai adicionar com a mesma quantidade de água, 100 gramas. Isso vai dar um pouco menos de meia xícara. Se você não tiver uma balança. Um pouquinho mais. Ok. E agora sim, eu vou misturar bem a farinha e a água e a isca do fermento que eu salvei. Bom, está aqui o fermento alimentado e então agora eu vou tampar ele, eu tampo hermeticamente, né? Não tem problema. Vou pegar uma canetinha e vou fazer uma marca aqui para eu saber qual que é o ponto inicial de massa que eu tenho. Por quê? Você vai deixar agora esse pote em temperatura ambiente. E você vai ver que na medida que o tempo for passando, essa massa ela vai começar a crescer. Ela vai chegar, ela pode dobrar e às vezes até triplicar de volume. No começo você vai ver que ela não vai crescer tanto, mas o que é importante fazer? Então você vai deixar em temperatura ambiente por algumas horas. Se for mais quente no lugar onde você mora, talvez cerca de 8, 10 horas, você vai ver que essa massa vai começar a crescer e vai formar bolhas, vão formar bolhas em cima do fermento natural. Se você está num lugar mais frio, isso pode demorar 12, 14 ou até 16 horas para essa massa fermentar. Quando você notar que a massa fermentou, você vai repetir o processo. Ou seja, você vai guardar 25 gramas dessa isca original, vai descartar o resto e vai realimentar com 100 gramas de farinha e 100 gramas de água.
vai reconhecer essa marca e vai esperar ele dobrar ou quase triplicar de volume. Você vai ver que lá pela terceira ou quarta alimentação que você fizer, ou dessa série de descarte e realimentação, utilizando essa proporção de 25 gramas de isca e 100 gramas de farinha e mais 100 gramas de água, lá pela quarta ou quinta alimentação ou série de alimentações que você fizer, o seu fermento ele vai entrar num padrão. Você vai fazer isso até que o seu fermento ele entre nesse padrão e você reconheça que ele está bem saudável e ativo. Ele vai estar com bolhas na superfície e o aroma vai estar bem agradável. E aí você já pode usar o fermento que estava degradado para fazer, bom, como eu disse, cerca de 4 ou 5 séries de alimentações são suficientes. Eu espero que muito em breve você possa aplicar esses conhecimentos e ter um fermento saudável na sua casa e pães saborosos para você, para sua família e para compartilhar com as pessoas que estão à sua volta.